Professora, muito obrigada por ter voltado ao programa História. Na primeira metade da nossa entrevista, nos primeiros 30 minutos, a gente tratou da situação da capitania de São Vicente e o açúcar aqui em São Paulo nesse período até mais ou menos do século XVIII. Mas ficou faltando na nossa conversa um outro aspecto das civilizações do açúcar, que é o fato de elas existirem em muitos lugares. O açúcar não foi nesse período dos séculos XVII, XVIII, XIX, enfim, o açúcar não era só uma exclusividade brasileira ou paulista. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, começando, a partir de quando existe cultivo de açúcar em outras partes da América ou em outras partes do mundo e de que maneira ela se relaciona com o Brasil e São Paulo em particular? O açúcar, na verdade, existe em outras partes do mundo desde muito tempo. Então, vamos nos restringir ao espaço atlântico. No espaço atlântico, já com a colonização portuguesa no norte da África, nas ilhas Madeira, Açores, Cabo Verde, já se implanta a produção açucareira. Isso é contemporâneo de São Paulo? Precede, século XV. Já no XV. Já no XV. E isso é que traz a experiência portuguesa para essa área. Os espanhóis também nas Ilhas Canárias também desenvolveram no mesmo período essa produção açucareira, no século XV. Então, o açúcar, já no século XVI, com a colonização da América, com a ocupação da América, é já uma opção tanto dos espanhóis como dos portugueses. Tá bom. Os portugueses, no caso no Brasil, implantando sistematicamente, digamos, aqui no sul, no caso de São Paulo, como nós vimos, no norte, nordeste, onde o açúcar, então, vai ter um incremento maior a partir da segunda metade do XVI, e no caso dos espanhóis também, na área caribenha, em Hispaniola, etc., você tem produção açucareira já no XVI. Mais tarde, sim, o açúcar se torna um produto de grande valor comercial, é o período, então, que grandes redes comerciais investem no Nordeste, trazem cabedal e, digamos, estabelecem seus prepostos em novos engenhos, e nós temos esse tipo de organização que nós conhecemos. No caso das Antilhas, Holanda primeiro, depois Inglaterra e França também vão desenvolver colônias açucareiras no Caribe no século XVII. Tá. E elas são iguais, essas colônias todas? A forma de, sei lá, o padrão de implantação? Como é que vocês olham essa questão hoje, vocês historiadores? Normalmente, a historiografia tem tendido a olhar com, digamos, com uma certa homogeneidade todas as organizações plantacionistas escravistas, independentemente da sua época local. Isso é o famoso modelo da plantation, né? Da Casa Grande Senzala, etc., que se tornou, digamos, um grande estudo, sem dúvida nenhuma, que tem a sua vigência para o caso do Nordeste, principalmente, porque foi como o Gilberto Freire estudou, mas há diferenças, há momentos diferentes e há organizações diferentes. Por exemplo, no caso do Nordeste, você tem proprietários residentes, o senhor de engenho, a sua família, tudo aquilo que a historiografia e mesmo os viajantes nos mostraram bastante. No caso, por exemplo, do Caribe, e o caso do Haiti é o mais flagrante, uma das coisas que possibilitou a Revolução no Caribe, a Revolução dos Escravos, é o fato de que não havia população francesa residente, quer dizer, a maior parte da população era realmente de escravo, e os engenhos eram
regidos, dirigidos por feitores. Então, isso explica o fato do Haiti ter sido o primeiro seria uma das explicações para o fato do Haiti ter rompido com a escravidão? Seria um dos elementos importantes e que deve ser estudado. Tá. Por exemplo, os estudiosos, para o caso, por exemplo, de uma revolta que podia ter se tornado semelhante, que é a chamada Revolta dos Alfaiates, em 1798, na Bahia, os estudos nos mostram um pouco essas nuances, quer dizer, como que essa relação de submissão, de obediência, de subordinação aos senhores, digamos, serve de freio e mesmo como elemento de manipulação dos senhores sobre seus escravos, etc. Então, é um dos elementos, sem dúvida, talvez não o único. Tá, ok. Bom, então, isso é o Caribe. E como por exemplo, Cuba, Porto Rico, nós estamos falando de Antilhas, Cuba e Porto Rico, não é isso? Principalmente. Santo Domingos. Santo Domingos. Então, mas na produção de açúcar, nesses lugares, eles se caracterizam todos pelas... Não, é interessante o caso de Cuba. Acho que o caso de Cuba é um dos mais interessantes para pensar também o caso do Brasil e da nova produção açucareira em São Paulo, a partir da restauração. Em Cuba, restauração da capitania, né? Século XVIII. Restauração portanto. da capitania no século XVIII, 1765, como nós vimos na outra entrevista. Em Cuba, a produção açucareira não vem por uma ação da metrópole, no caso da Espanha. Ela é uma ação que parte da própria elite crioula, da elite espanhola residente, nascida em Cuba, que é o termo crioulo. E isso porque, durante um certo período da Guerra dos 7 Anos, Cuba fica sob domínio da Inglaterra e essa elite cubana tem acesso ao mercado de escravos mais diretamente, até então controlado pela metrópole, no caso Espanha. Que Guerra dos 7 Anos é essa? No começo do século XVIII, que envolve, então, França, Inglaterra, Espanha e todos os países que estão aliados, Portugal, etc. Quer dizer que, com isso, os senhores de escravos, não sei se se aplica o termo, de Cuba, os senhores, eles têm acesso direto, sem a intermediação da Inglaterra, da Espanha, através da companhia inglesa, com mais facilidade, e eles, então, vão também entrar na produção açucareira. Então, ela é um elemento, digamos, de afirmação, de consolidação dessa elite. O que é interessante é que a produção cubana vai tomar uma forma, com o tempo, muito mais organizada, de formas de organização do trabalho, de arranjo do próprio engenho. E um grande estudioso cubano, um grande historiador já falecido, Manuel Moreno Fraginaus, estudou isso num livro, está traduzido para o português, chamado O Engenho, em que ele nos mostra isso. E ele mostra como que essa elite vai procurando racionalizar, entrar dentro, digamos, da dinâmica do mercado mundial, que nesse momento aí engatinha na Revolução Industrial. O açúcar é um ótimo combustível, né? Aí para a Revolução Industrial. Por quê? Por causa da alimentação dos operários. Quer dizer, vai ser açúcar e café. Basta ler o livro do Germinal, de Zola, sim, que você percebe claramente a importância do açúcar, do café, já no século XVIII, na dieta, digamos, daquele operariado super explorado. Então, o Fraginaus chega a dizer que, apesar do escravismo, a mentalidade, a organização da produção açucareira cubana já seria quase burguesa. Ele diz, ela era burguesa apesar do escravismo. O que nos leva a pensar
uma outra questão, que é a explosão escravista brasileira no século XIX, não só com açúcar, aí já com o café, e que vai incrementar o tráfico no Brasil, etc. E pensar como era possível nós termos feito uma independência, uma carta com elementos liberais, mas com o escravismo. Tá. Então, essa também é uma grande questão na historiografia. Mas quando esse historiador cubano aponta esse caráter quase burguês do açúcar em Cuba, exatamente o que ele está querendo dizer? O que diferencia um período anterior desse? Quer dizer, como isso, como o escravismo brasileiro é diverso ou semelhante a esse? Então, quando ele diz que era burguês, apesar do escravismo, é justamente em função do tipo de organização, da organização do trabalho, da abertura para novos maquinários, para digamos, para o tipo de acumulação, já que permitia uma acumulação muito mais consolidada na mão dessa elite. Então, a discrepância aí é não ter trabalho assalariado. Trabalho assalariado sempre existe no mundo dos engenhos. Ele não é totalmente escravista. No caso do Brasil, isso desde o começo foi assim. Você tem uma porção do trabalho que é feito por elementos assalariados, ligados, por exemplo, são os que fazem o refino do açúcar, os mestres de açúcar. Já é uma parte de gente mais qualificada. Trabalho mais qualificado. Então, você tem uma série de feitores, etc., que são assalariados. Mas o que se discute muito é se o escravismo, essa é uma grande discussão historiográfica, se o escravismo é ou não um entrave ao capitalismo. E o que ele mostra para Cuba é que é possível, sim, ter escravismo e você inserir essa produção no mercado mundial, você ter formas de organização e controle do trabalho que são já próprias da organização fabril. Também se discute isso para o caso do Brasil. Agora, ele tende a ser mais notável, mais evidente, talvez, no Brasil, de ser mais controlado, etc., no caso do Brasil, a partir da segunda metade do século XVIII e em todo o século XIX. Buscar dar uma racionalidade a esse trabalho. O que, na verdade, levaria a relações pessoais entre senhores e escravos muito menos amenas do que num sistema de apadrinhamento. Do que o descrito no Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala. Então, isso é uma hipótese a ser trabalhada. Tá bom. Por quem estuda escravismo e escravidão, né? Escravismo e escravidão. O professor Sidney Chalub esteve aqui e tratou um pouco disso. Quer dizer, há muito mais violência. No século XIX. Ele tende a ser uma relação que possa ser mais violenta ou não, mas é uma possibilidade a ser estudada. Quer dizer, o historiador sempre vai buscar novos olhares, talvez o nosso cotidiano nos dê a necessidade de... Nós não podemos levar nossos problemas para o passado, mas eu acho que o cotidiano abre lentes mais amplas para os nossos Faz estudos. Perguntas para o passado. Mais perguntas, nós fazemos perguntas novas. Então, isso me leva também, ao rever a primeira metade da nossa conversa, eu notei com muita clareza que há pelo menos a sua visão difere, por exemplo, da professora Heloísa Belotto e, segundo você na entrevista, da própria professora Alice Canabrava, que foi a primeira catedrática da USP. Sabia disso? Sei, claro. Pois é. A primeira mulher catedrática que... A primeira tese em História na USP é dela e é sobre o açúcar nas Antilhas. E é a primeira tese defendida na Faculdade de Filosofia. Que legal, isso eu não sabia. Em 1942. Perdão, não, é sobre o comércio português no Prata.
É a primeira tese. A professora Alice realmente... Era uma figura então, mas... muito polêmica mesmo. E esse trabalho dela, em que ela retoma, quer dizer, algo que está também já de uma certa maneira no Caio Prado, ela retoma e... Do comércio do prata, a senhora está falando? Não, a questão da decadência. Da decadência da capitania de São Paulo. A capitania de São Paulo. Ela retoma essa questão e essa questão vai ser uma grande polêmica. Agora, depende muito de que ângulo você olha. Quer dizer, então, era essa a pergunta. Quer dizer, como é que é possível, sobre o mesmo passado... Eu já fiz essa pergunta para outros historiadores aqui, mas como é que é possível, sobre o mesmo passado, resultarem diferentes histórias, vamos dizer assim? Ou diferentes, como diria um grande historiador também, que é o professor Fernando Novaes, diferentes aproximações, porque nós estamos sempre tentando nos aproximar do passado. Então você disse, nós citamos a professora Heloísa Belotto, a Alice e você. Então você diz que havia pelo menos partes da capitania que tinham uma vida econômica... digamos... mais estimulada. Que não era aquela terra arrasada que parece quando a gente lê a Alice, por exemplo. Depende do que você pega. Por exemplo, então vamos lá. Se eu tomar o que era a capitania de São Paulo em termos do Império Português ou da colonização portuguesa, essa ideia de decadência está muito visível na documentação oficial. Por quê? A coroa já não recebe da capitania de São Paulo tantos rendimentos como recebeu até um certo período. Mas é preciso levar em conta o seguinte, que em 1720, a capitania de São Paulo já perde digamos, a administração da área das Gerais. Mais tarde, ela vai perder Mato Grosso e Goiás, que eram os grandes fontes fiscais. Então, é claro que o que sobra da capitania e o que vai para Portugal está realmente em decadência. Todavia, se você pensar a dinâmica interna dessa capitania, eu não estudei essa parte, quem estudou mais é uma professora já falecida, Ilana Blage, que mostra que há um movimento mercantil intenso em São Paulo. E principalmente se você perceber que digamos, o comércio de abastecimento com as áreas mineradoras, então há uma produção para abastecimento interno, há grupos mercantis, há mercadores, comerciantes que fazem esse comércio com as Gerais, com Mato Grosso e Goiás, principalmente a partir do Vale do Paraíba, a região de Campinas, Jundiaí, Campinas, Mojimirim, para as áreas de Goiás e Mato Grosso, então a partir de Itu, Porto Feliz, etc., que mais tarde são as áreas em que vai ser implantada a produção açucareira. E aí, se você lê a própria documentação dos governadores, você vai ver o esforço dos governadores, quase que não é nem esforço, eles forçam mesmo esses detentores aí de grandes cabedais a investirem no açúcar como uma forma de sustentar a capitania, de dar rendimento para o fisco e, ao sustentar a capitania, ter condições também de prover a guerra e a conquista da região meridional. Quer dizer, nesse caso, deixa de ser meio, como era no século XVI, acho que é isso que você está dizendo, para virar finalidade, como eu li num dos seus como já no Nordeste também, né? Então, eu acho que há muito que estudar sobre esse mundo açucareiro. Quer dizer, tentar pensar as diferenças do chamado modelo freiriano, do Casagrande Senzala, verificar onde esse tipo de relação social do escravismo realmente vigorou daquela maneira e analisar as outras áreas. Por exemplo, nas Gerais, na região das Minas Gerais, em toda a região onde houve mineração, você tem uma grande produção de aguardente e rapadura. A partir da cana. A partir da cana,
dentro de fazendas, que são fazendas chamadas fazendas mistas, que servem para o abastecimento, que vão criar, por exemplo, em Minas e nessas regiões, aquilo que também um historiador, que também defendeu na Universidade de São Paulo, chamou a atenção para que seria também uma outra forma de arranjo socioeconômico, digamos, entre aspas, uma outra civilização do açúcar. Marcelo Godoy, nome desse professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O que você está dizendo é que, então, vamos dizer, a ocupação por meio do açúcar ou a organização da produção do açúcar, ela tem, do açúcar ou da cana, né? Ela tem diferentes feições de acordo com o lugar e a época. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está falando você contou como foi diferente em Cuba, mas já no século XIX, não é isso? 18 para 19. Então, para Cuba, a produção de açúcar permaneceu sendo o maior bem de exportação, a maior riqueza de exportação. Sim. No 19. Para o caso de São Paulo, isso não é verdade. Isso mudou a organização da produção de açúcar em São Paulo, porque, como você mesmo nos ensinou, São Paulo sempre continuou plantando cana e produzindo açúcar. Mudou porque, por exemplo, no século XIX, a legislação federal, digamos, imperial, vai criar um novo tipo de articulação, que são os engenhos centrais. Então, os engenhos centrais, que são o engenho central, ele digamos, seria mais ou menos, o protótipo seria como uma usina, o termo era engenho central. Seria como, desculpe? Como um protótipo das usinas. Das usinas, ele entendi. Com um maquinário já mais moderno, em sociedades de ações, com garantia de juros, etc, etc. Havia proibição no engenho de uso de trabalho escravo. Nesse engenho central? Já nos engenhos centrais, isso vinha já da própria política do Dom Pedro, da própria imposição do tempo com a extinção gradativa do tráfico. Mas o engenho, só esse engenho como protótipo de usina, ele só moe cana dos produtores. Muitas vezes os produtores continuavam tendo escravos, mas o engenho não poderia ter escravos. Esses engenhos centrais, todavia, eles passam a organizar o seu trabalho, muitas vezes, com trabalho já assalariado, com experiências de colônias, de imigrantes. É o caso de Lorena, o caso de Porto Feliz, que nós temos, então, colônias de imigrantes que vêm para isso. Quer dizer que já é outro Brasil bem diferente. Já diferente no caso de São Paulo. Então, essa produção, esse caso dos engenhos centrais de São Paulo é um elemento interessante. Você tem em Lorena, tem em Piracicaba, tem em Porto Feliz, tem em vários lugares esses engenhos centrais. Já que a gente está falando de engenho, né? Como é a organização no engenho dos Erasmos? Como era? Como era. Olha, nós podemos... o problema do engenho dos Erasmos e desses engenhos digamos, pouco sofisticados, no caso do século XVI. Século XVI. Ele era provido por trabalho indígena. O que nós temos ali, pelo menos, o que eles chamam de cemitério, são 30 ossadas, e a maior parte, 29, são de indígenas. Como nós temos que retomar os trabalhos arqueológicos. Um especialista do IFAM, foi diretor do IFAM, o professor Luiz Saia, ele, na reconstituição que ele fez da área que deveria estar a moenda, já numa segunda etapa, na primeira etapa ela estava mais próxima do rio, dá a impressão de que você tem moenda, você tem uma área de limpeza, você tem uma moenda, você tem uma passagem que permite ali que se acumule o líquido, e você tem uma área
onde nós temos uma concentração grande, ali foi feito um corte de cinzas, provavelmente era a área do cozimento do mel, e eu acredito que uma outra área que nós temos era onde estava, então, a purga e a secagem. Tá, então o processo era moenda... limpeza. A cana chega ou com carro de boi, ou chega por rio. Os engenhos estão sempre próximos à área de água por duas coisas, para mover o engenho e por causa do transporte. Tá. Então, ele chega, ele é limpo num terreiro, aí ele vai para a moenda, esse caldo é colocado num reservatório chamado parol. Do parol, ele então é levado para as tachas que estão em cima de uma grande fornalha. E aí você tem o processo de cozimento em várias tachas, até adquirir um ponto em que ele possa ser colocado nas formas, que são formas de barro, aí são colocadas em mesas que tem abertura, onde as formas são encaixadas, e o mel é purgado. Aí é uma canaleta, esse mel depois é reaproveitado, pode ser usado para alimentação ou ser novamente cozido, etc. Isso é muito diferente da situação no Engenho Central, da forma de moer, de produzir o açúcar? Sim, porque aí o Engenho Central já é por maquinário, né? Então, digamos, o princípio é o mesmo. Tem que moer, tem o caldo é cozido, depois ele é, digamos, ele é seco, depois ele é purificado e entregue. Mas digamos, a planta industrial é bem diferente. Tá bom. Essa é a minha última pergunta, porque a entrevista está no fim. O que você acha que é, vamos dizer, o maior saldo, ou o maior legado da civilização de açúcar em São Paulo? Em São Paulo, ela incrementa a economia no Planalto. Esse é o grande legado. Então, esse esforço dos governadores, quer dizer, perante o que para a administração portuguesa era a decadência de São Paulo e a necessidade de São Paulo ter rendimentos de exportação que dessem condições para a manutenção das milícias e da guerra com o Sul, vai permitir a entrada da capitania, digamos, vigorosamente nos circuitos, digamos, globais ou gerais de economia no século XVIII, vai capitalizar muitos elementos, aí, digamos, que vão formar uma elite no século XIX e que vão investir depois no café, que aí vai se transformar na grande economia exportadora de São Paulo. Tudo isso está nesse seu livro, Açúcar e Colonização, professora? Está esboçado. Então. Pretendo ter tempo de agora trabalhar com mais cuidado nessas civilizações plurais do açúcar. Pois é. Então, São Paulo não é o único ator aqui, né? Não. A partir de um certo momento, meu olhar se volta para São Paulo por uma série de motivos, mas até então eu tinha trabalhado muito mais com o Nordeste. Foi trabalhando São Paulo que essas identidades plurais das sociedades açucareiras me chamaram a atenção. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, professora. Obrigada, Mônica. Thank you.